vamos falar das ofertas rapidinho? Ô, Dalton, de novo eu deixei muito frio, pode desligar isso aqui, que as irmãs estão tudo com os bracinhos rupiados. A Denise é meio esportista, ela não sente frio, mas... Tá ótimo isso, tá bom. Irmãos, para você que quer contribuir na obra de Deus, a Irmandade que nos assiste aí pela live, a Irmandade aqui presencialmente, a gente sempre separa o dia da Santa Ceia como culto das primícias, para cada um o que tem o hábito de dizimar, fazer assim, o que fez voto, fazer assim, e cumprir o desejo do seu coração. Sempre, que fique bem claro, sempre muito claro, sem cobrança, sem peso, sem pressão, tem que ser tudo leve, movido de acordo com o sentimento do coração de cada um. Hoje pode contribuir? Glória a Deus. Não pode? Glória a Deus. Você está aqui. O mais importante você já fez, que é estar cultuando a Deus junto de nós. E a palavra mesmo diz, cada um dê segundo a sua prosperidade. Não por força, nem com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos abrir o nosso coração para contribuir. A nossa chave do Pix é ofertas@aclivre.com. ofertas@adamorcedecasalivre.com. Nós estamos nos preparando para as contas, para as dívidas do restante do mês e também para esse evento do batismo, que será no dia 27 de março. Então, precisamos da colaboração da Irmandade. O Senhor tem abençoado poderosamente a igreja e eu tenho certeza que não será diferente agora. O Senhor continuará abençoando muito, como tem feito com todos nós. Tá bem? Vamos esperar os nossos irmãos ofertarem e a gente faz uma oração de agradecimento e segue com o santo culto para ir para a palavra. Vamos acabar mais ou menos no horário, se Deus quiser. Podemos? Senhor, nós te damos graças, pois o teu povo, como fez pela manhã, está fazendo agora à tarde, ofertando na tua obra. O Senhor é aquele que conhece os corações e sabe o que cada um de nós precisa. Que a tua bênção alcance a vida da nossa amada Irmandade, os que estão contribuindo aqui presencialmente e os que estão fazendo através da live também. Abençoa, prospera, multiplica, mostra o teu poder, porque o Senhor é Deus. E nós estamos saindo daqui essa noite com essa responsabilidade, com essa ideia plantada na nossa cabeça. Nós seremos um canal de bênção na vida de muitos que estão à nossa volta. E isso não é para nossa glória, é para a glória do nome do Senhor Jesus, que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo, irmãos, mais um pouquinho, ficar de pé mais um bocadinho, só para a gente ler a palavra. Prometo que é rápido. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Vamos ler, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nós leremos no versículo 69. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O Senhor trará algumas palavras para nós, aquilo que Ele quer colocar nos nossos corações. 69, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 69. Glória a Deus. Igual aqueles irmãos que às vezes fala o capítulo, o versículo, aquele difícil de achar, a igreja fica meia hora procurando ele, vamos ler com a ajuda de Deus. Jesus chorou, amém. Oh, que raiva, se soubesse, nem tinha procurado tanto. Pronto, tudo certo? Vamos lá. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem.
E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Igreja de Deus, uma passagem, né, bastante conhecida por todos nós, de quando Pedro negou o Senhor. Marcos, Lucas e João também contaram essa mesma passagem, com as suas palavras, mas a história, o contexto, o conteúdo foi o mesmo. E aí vem a nós essa reflexão de tudo aquilo que nós falamos até agora. Andou com Cristo, viu os milagres, esteve com ele, comeu junto dele. Judas o traiu, não é? Judas o entregou. Mas o que diferencia Judas de Pedro? E agora? Judas mostrou o que era, foi lá e assumiu o risco. E se arrependeu. A palavra diz que ele pegou as 30 moedas de prata e jogou contra o templo e falou: eu não quero mais isso. Tudo aquilo que ele mais desejou passou a não significar nada. Ficou amargurado. E a palavra diz que ele ficou tão amargurado que ele foi se enforcar. E o que fala aqui no finalzinho? E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Se arrependeu. Veio a culpa, veio o medo, veio, enfim, uma infinidade de sentimentos. O que será que esse homem sentiu nessa hora? O que ele sentiu antes e o que ele sentiu depois? O medo e a culpa? Pouco importa. Todos os dois o estavam consumindo. O medo por si só e depois a culpa por si só. Se Judas não tivesse se matado, tivesse ido aos pés do mestre, ele teria sido salvo. Porque o Senhor diz que não resiste a um coração contrito e humilhado diante da sua presença. Mas ele não se matou por maldade. Ele entendeu que a régua de Deus era do tamanho da dele. Ele certamente pensou: se fizesse comigo, nunca que eu perdoaria. Irmãos, Deus é amor. Deus não julga como homem. Eu não te pego hoje, mas eu te pego amanhã. Você vai ver só. Não. Não, irmão. Deus é amor das mães pelos filhos multiplicado ao infinito. Ele apronta uma malcriação para você, você tem vontade de esganar, mas dali 5 minutos você está abraçando, é seu filho, você não tem como negar aquilo que é seu, o que você é. Ele é você, a sua cópia. Deus é esse amor multiplicado pelo infinito. Enquanto houver vida, sempre haverá esperança. Você pode desistir de você mesmo, mas o Senhor não desistiu e nunca desistirá de você. E Pedro, também como Judas, começou a se matar. Mas ele começou a se matar de uma forma diferente. Judas foi numa árvore e se enforcou. Pedro começou a se matar de beliscão, que é a pior morte que tem. Que morre todo dia um pouquinho. Ele voltou a ser pescador, voltou à vida pregressa que ele tinha, e carregando sobre o seu ombro uma culpa interminável. Viver para Pedro tornou-se um fardo, um peso. E será que ele não se lembrava do amor de Cristo, das palavras, dos milagres, das viagens, dos lugares onde eles passaram? E ele pensando: meu amigo está morto, meu irmão está morto, e eu já não posso fazer mais nada. Eu simplesmente neguei ele, jurei, como nós lemos aqui, ele jurou, até praguejou. É um instinto da vida. Pedro, aqui para mim, era como uma pessoa se afogando. Se você pular na água para acudir ela, ele vai te afogar, por desespero. Ele vai usar você de trampolim para tentar sair da água e vai te matar.
Por isso que você não pode pular na água, você tem que jogar um pedaço de pau, uma corda e tirar a pessoa. O desespero do Pedro homem fez ele tomar essa atitude. E depois, a amargura, o remorso do Pedro homem fez ele se exilar dentro dele mesmo. Sabe o que essa palavra representa? Quando os nossos pecados trazem em nós depois a culpa e tentam nos convencer, não tem perdão para você. Deus nunca vai perdoar isso que você fez. Deus vai jogar no teu rosto o resto da vida o teu pecado. O Senhor diz hoje, com todas as letras, perdoados estão os teus pecados. Está aniquilado, está acabado esse processo de acusação contra a tua vida. Está acabado essa acusação, esse remorso, esse peso que te consome dia após dia. Fez, está feito, se arrependeu, aprendeu, segue o teu caminho, Deus ama a tua alma. Ele mediu da mesma forma que Judas, Cristo pela régua dele, porque ele soube que ele tinha sido ressuscitado. Correu por toda a Galileia essa notícia. Ele ressuscitou. 2 mulheres foram lá no domingo e acharam um anjo. O lugar onde ele estava, a pedra está vazia. E ele podia pensar, eu vou tentar achar ele para pedir desculpa. Mas não teve força. Não é ruindade, irmão. Tem gente que não te pede perdão, não é porque é ruim, é porque não tem força. E sabe o que você vai fazer? Você vai lá pedir perdão e acabar com isso em nome do Senhor Jesus. Tomemos o exemplo de Cristo, que sabia onde Pedro estava e foi até o mar onde ele estava, pescando. Glória ao nome santo do Senhor. E há uma parte muito particular, isso está no Evangelho de João, capítulo 21. Estava Pedro, estava Tiago, estava João, mas o único que estava nu, como veio ao mundo, era Pedro. Pescando sem uma peça de roupa. Isso representava como ele estava diante de Deus, nu. Sem as vestimentas que Deus o tinha dado. Sem as qualidades que Deus o tinha dado. Não que Deus tinha tirado. Ele tinha aberto mão daquilo. Falou, eu não tenho mais condição. Não dá mais para mim. Irmão, não desiste de nada que Deus te prometeu. Os planos de Deus ainda estão de pé na tua vida. E eles se concretizarão, diz o Senhor. Você pode desistir, mas o Senhor te diz, eu não desisti de cumprir a minha palavra. Ela é fiel e verdadeira. Pode esperar, vai chegar a tua vez de cantar. Queridos irmãos, e fez a pesca, para a gente não se estender, fez a pesca maravilhosa, falou para eles, lança para a banda direita do barco a rede e achareis peixe. Quando puxaram, a rede estava cheia de peixe, eles tinham pescado a noite inteira. João, glória ao nome do Senhor, quando viu o que o homem disse na beira da praia, quando viu o que tinha acontecido, ele ligou 1 mais 1, fez a conta, ele falou, é o Senhor. Aleluia, aleluia, porque as obras de Deus precedem o nome do próprio Deus, assim como a chuva é precedida do vento, o Senhor é precedido pelas suas obras. Você está sentindo um movimento na tua vida? É Deus chegando, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Pedro, irmão, do jeito que estava, pulou no mar. Ah, se é o Senhor, eu estou nu, sem uma peça de roupa. Ele não teve força de ir até o Senhor, mas o Senhor foi atrás dele. Deus te diz, eu vou atrás de você onde você estiver. Eu vou te buscar onde você estiver. Se a tua teimosia, se a tua intransigência, se o teu coração duro não te permitem vir a mim, eu vou a ti, mas da minha mão ninguém te arrancará. Queridos irmãos, e para encurtar a conversa, ele não chamou Tiago, não chamou João, chamou Pedro. Vem cá. Chamou ele separado de todos. Deus não expõe ninguém à vergonha, irmão. Deus não judia de ninguém. Isso não é ensinamento. Expor alguém não é ensinamento. Expor o filho
Tem gente que pega na internet e filma o filho, roubou uma canetinha no mercado, agora tá aqui. Isso não é ensinamento. Você está criando um bandido revoltado dentro da sua casa. E se ele fez, é que em algum momento ele viu você fazendo coisa pior. Chamou Pedro separado. E sabe o que ele fez? Pôs 2 pães na brasa, bem quentinho. Imagina, eles estavam pescando a noite inteira, estavam com o estômago na costa de fome. E eles distraíram com o pão e foram comer. E falou, vem cá, você não vai comer pão não, você vai falar comigo. Não perguntou, tá tudo bem, vai chover, o Palmeiras perdeu. Pedro, tu me amas? Mas que pergunta sem cabimento, mano. O cara tinha acabado de negar ele, como diz a molecada aí, deixou ele no veneno. Você me ama? Você me ama nada, você me negou de tudo que foi jeito. Sabe por quê? Porque ele sabia a resposta. Pedro que precisava se convencer de que ainda amava o Senhor. Deus sabe mais de você do que você mesmo. Deus conhece mais você do que você mesmo. Então ele precisava fazer aquela pergunta a Pedro, para que Pedro entendesse quem ele era, que um deslize, que um erro, que um pecado não muda uma história na presença de Deus. Que uma fechada do inimigo na tua vida não atrapalhe uma viagem inteira do lado de Cristo, irmão, da glória a Deus. Não nasceu demônio que vai tirar você da presença do Senhor. Mas Cristo, irmão, é a sabedoria, Halida, Súria, Lamaia. Cristo é a fonte de toda inspiração, é o ar que nós respiramos. O Senhor é tudo de melhor na nossa vida, e Ele tem as suas maneiras maravilhosas de trabalhar. Não duvide, Deus está na tua vida. Ele vai e mexe no lugar certinho. Você me ama, Pedro? Imagine, irmão, como responder essa pergunta? Você dá uma facada em alguém e ele tira a faca e fala, você me ama? Dá uma rosa para alguém que te deu uma pedrada? É uma reação inesperada. Pedro deve ter ficado, e agora? E saiu. Lá dentro dele tinha uma luzinha ainda bem pequenininha. Um fio de esperança que gritou, sim, Senhor. Eu te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros então, Pedro. Cordeiro? Apacenta? Não estou entendendo nada. Pedro, segunda vez, tu me amas? E a terceira vez, mais incisivo. Simão Pedro, chamou pelo nome completo. É igual a mãe, quando minha mãe falava, Rodrigo Alves Soares, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Nome completo é coisa ruim. Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Mais do que os que não tinham negado? Aí deu um nó na cabeça dele. Falou, não, tem alguma coisa errada. Como pode? Mais do que João? Mais do que Tiago, que viria a ser esfolado vivo depois? João, que foi exilado em Pátimos, mais à frente? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, verdade seja dita. Amas-me mais do que estes? É uma pergunta descabida, irmão. Mas sabe por quê? Precisava amar muito Cristo para se perdoar. Hoje o Senhor te diz, não sou eu quem vou te perdoar. Você vai se perdoar. E você se perdoando, o meu perdão avaliza o teu perdão. Alamaia, nunca preguei uma palavra assim na minha vida, irmão. Mas o Senhor está dando. Você vai olhar agora para o teu pior pecado. Você vai lembrar da pior ação que você tomou na sua vida. Aquela traição, aquela mentira, aquela coisa errada, aquela palavra errada que você falou, aquela pessoa que você magoou. Você vai voltar naquele momento agora. E vai resolver esse problema agora. E vai dizer, eu não sou mais essa pessoa. Eu não faço mais isso. Eu já fiz as pazes comigo mesmo. Eu me perdoo em nome do Senhor Jesus. Faça isso, irmão.
E essa acusação que está sobre a tua vida cai por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Esse mal que está sobre a tua vida cai agora. E sabe o que aconteceu com Pedro? A Igreja Católica ainda diz que ele foi o primeiro Papa, não é? E foi realmente um homem muito importante para o cristianismo. Aquele que tinha negado. Veja, irmão, não foi João. João era o discípulo mais chegado do Senhor. Eles eram primos distantes, mas eram primos. Isabel e Maria eram primas. E João era o que reclinava no peito de Cristo. Mas não, o menor tornou-se o maior, porque a força se esconde na fraqueza. Já ouviu falar que é rico não mostra? O pobre que compra um carro em 400 parcelas e fica 2 anos com o plástico no banco, para mostrar que o carro é novo. E quem tem não está nem aí. Deus é assim. É nas coisas pequenininhas que você não dá nada, de repente o Senhor aparece. Como uma semente de mostarda vira uma hortaliça enorme. Como uma semente de laranja, uma semente de abacate. Assim é Cristo. Então não estão dando valor para você, mas tu és uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E você vai dar muito fruto para a glória de Deus. Bom, Pedro se perdoou, acreditou naquelas palavras. Cristo subiu ao céu. Assim, numa nuvem de glória, mais de 200 viram ele subir ao céu e sumiu nas nuvens. Pensa, mano, que coisa maravilhosa! Bendito seja o nome do Senhor. Pedro sobe numa pedra. Aquela ideia que foi falada no começo para vocês, foi plantada na cabeça dele, ele acreditou, ele zerou a conta com o passado, falou, não te devo mais nada. E quando alguém perguntava, mas você negou a Cristo, e agora o teu passado? Ele dizia, não sei, eu não vivo mais lá. Já passou. Quando alguém te perguntar do teu passado, você diz, eu não sou mais aquela pessoa. Ontem eu já não sou, de hoje eu já não sou a mesma pessoa de ontem. Eu já envelheci um pouco, apareceu uma ruga, caiu um dente, embranqueceu o cabelo. Eu já sou outra pessoa. Como dizia Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu estou em constante mudança. E Deus está me melhorando, está me ajudando, está tirando as arestas. E eu estou crescendo, eu estou me preparando para subir. Eu estou deixando as coisas dessa vida. Vai chegar uma hora que eu vou ficar tão leve que eu vou subir para a glória de Deus. Sobe numa pedra, acreditando naquela mensagem. E no peito ele pregou. 3.000 almas se converteram. Do lixo ao luxo. Daquele que tinha negado, tinha enterrado o sonho, tinha esquecido quem ele era, o Senhor fez dele um pilar, uma coluna do cristianismo. 2.000 anos se passaram e a história dele está sendo contada. Deus te diz, os teus ossos estarão secos na terra e o teu testemunho ainda vai estar correndo por aqui para a glória de Deus. A minha mãe era meio doida, mas era uma mulher de Deus. O meu pai avançava na sombra, mas foi um homem honesto que cuidou de mim. Aquela irmã lá, ela era meio invocada, mas quando ela orava, o diabo saía. Irmão, dá glória a Deus. A tua história vai ficar reservada para a posteridade. Acredita nisso. Você está fazendo parte da história da volta de Cristo. E tem um lugarzinho para você na galeria dos heróis, lá te esperando. Crê, irmã Márcia, crê, irmão. Alamaia. Tem um lugarzinho na estante de Deus para você. Pode ficar tranquilo que o teu lugarzinho está reservado. E você vai brilhar como o sol do meio-dia. Hoje você é mais alguém aqui na terra. Amanhã você vai ser uma estrela lá no céu. E vai brilhar. Glória ao nome santo do Senhor. Vai brilhar. E o nome de Deus será glorificado na tua vida. Então, leva essa palavra no teu coração. Palavra maravilhosa do amor de Deus pela tua alma. Toma a Santa Ceia. Faz as pazes com você mesmo. Hoje Deus te deu uma carga de informação muito grande. Vai levar um tempo para você assimilar tudo isso. Não se desespere. Vai no teu tempo. Um passinho de cada vez. Não entendeu? Volta atrás. Faz o processo de novo. Senhor, fala comigo. Eu estou confuso. Ele vai falar. Ele nunca vai te deixar sem instrução. Deus não vai te jogar no fogo sem te mostrar como é que sai dele. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, mas o Senhor entrou junto, irmão. Não foi?
Daniel entrou na cova dos leões, mas o anjo estava junto lá segurando o focinho do leão, falou, não toca nele. O peixe engoliu Jona, mas o Senhor lá foi, enfiou o dedo na goela do peixe, falou, vomita de volta. Ele já aprendeu a missão, já aprendeu a lição. Deus te instruirá, Deus te regará, Deus te podará quando for necessário, mas na hora do fruto também ninguém vai se alegrar mais do que você. O lavrador é o primeiro a gozar dos frutos. E Deus te diz, o primeiro fruto dessa nova pessoa é teu. Pega, toma posse, em nome de Jesus. Saboreia, fruto do teu trabalho, fruto da tua oração. É o que você vai ser na presença de Deus, uma árvore frondosa, que dá sombra, que dá alimento e que dá abrigo para a glória de Deus. Deus seja louvado.